Branca de Neve e os Sete Anões. Há muito tempo, num reino distante, viviam um rei, uma rainha e sua linda filha, a princesa Branca de Neve. Sua pele era branca como a neve, os lábios vermelhos como a maçã e os cabelos pretos como a noite. Um dia, a rainha ficou muito doente e, apesar de todos cuidarem dela, ela morreu. O rei e todo o castelo ficaram muito tristes com a morte da rainha. Os anos se passaram e o rei conheceu uma mulher com quem decidiu se casar. Conversou com Branca de Neve e casou-se novamente. Mas ninguém adivinhou que ela era invejosa, vaidosa e uma bruxa má. Ela tinha um espelho mágico para o qual perguntava todos os dias quando acordava: "Espelho, espelho meu, há no mundo alguém mais bela do que eu?" E ele respondia: "Não. Você é a mais bela de todas as mulheres, minha rainha." Branca de Neve foi crescendo dia a dia e ficava cada vez mais bonita, meiga, gentil e encantadora. Todos do palácio gostavam muito dela, menos a Rainha Má, pois tinha medo que Branca de Neve se tornasse uma mulher mais linda que ela. O tempo foi passando e o pai de Branca de Neve adoeceu. Mas como estava muito doente, ele morreu. Depois que o rei morreu, a Rainha Má obrigava a princesa a vestir-se com roupas rasgadas, velhas e ficar limpando e arrumando todo o castelo. Então, Branca de Neve passava os dias fazendo as tarefas de casa, lavando a roupa, cozinhando e esfregando o chão sem reclamar. Ela era sempre muito educada, gentil e amada por todos. Passou o tempo e certo dia, como sempre fazia, a rainha acordou e fez a mesma pergunta a seu espelho mágico: "Espelho, espelho meu, existe no mundo alguém mais bela do que eu?" E o espelho respondeu: "Sim, minha rainha. Branca de Neve é a mais bela." A rainha ficou irritada, porque queria ser a mais bela de todas para sempre. Então, mandou chamar na mesma hora seu melhor caçador e ordenou que ele matasse Branca de Neve e trouxesse seu coração numa caixa. No dia seguinte, ele convidou a princesa para um passeio na floresta. Ela ficou um pouco desconfiada com o convite, mas aceitou ir para a floresta com o caçador. O caçador era um servo muito fiel do pai de Branca de Neve. Então, quando eles chegaram na floresta, ele não a matou. Conversou com ela e disse que a rainha tinha ordenado que ele a matasse. Mas ele não conseguiria fazer isso. A princesa perguntou por que a rainha queria matá-la. E o caçador respondeu que não sabia e queria desobedecer a rainha dessa vez. Ele pediu para que ela fugisse e não voltasse mais ao castelo, porque certamente a rainha iria matá-la. Branca de Neve correu pela floresta triste, assustada e sem saber para onde ir. Para que a rainha não desconfiasse, o caçador matou uma gazela, colocou seu coração numa caixa e levou para a rainha, que ficou bastante feliz pensando que a menina estava morta. A noite chegou e Branca de Neve vagou pela floresta até encontrar uma cabana. Era pequena e muito engraçada. Parecia que crianças moravam ali, pois tudo era pequeno. A casa estava muito desarrumada e suja, mas Branca de Neve lavou a louça, as roupas e varreu a casa. No andar de cima da casinha encontrou 7 caminhas, uma ao lado da outra. A moça estava tão cansada que juntou as caminhas, deitou-se e dormiu. Os donos da cabana eram 7 anõezinhos que, ao voltarem para casa, se assustaram ao ver tudo arrumado e limpo. Os 7 homenzinhos subiram a escada e ficaram muito espantados ao encontrar uma linda jovem dormindo em suas camas. Branca de Neve acordou e contou sua história para os anões, que logo se afeiçoaram a ela e a convidaram para morar com eles. O tempo passou. Um dia, a rainha resolveu consultar novamente seu espelho e descobriu que a princesa continuava viva. Ficou furiosa. Fez uma poção venenosa que colocou dentro de uma maçã e transformou-se numa velhinha maltrapilha. "Uma mordida nesta maçã fará Branca de Neve dormir para sempre", disse a bruxa. No dia seguinte, os anões saíram para trabalhar e Branca de Neve ficou sozinha. Pouco depois, a velha maltrapilha chegou perto da janela da cozinha. A princesa ofereceu-lhe um copo d'água e conversou com ela. "Muito obrigada", falou a velhinha, "coma uma maçã, eu faço questão." No mesmo instante em que mordeu a maçã, a princesa caiu desmaiada no chão. Os anões, alertados pelos animais da floresta, chegaram na cabana enquanto a rainha fugia. Na fuga, ela acabou caindo num abismo e morreu. Os anõezinhos encontraram Branca de Neve caída, como se estivesse dormindo. Então colocaram-na num lindo caixão de cristal, em uma clareira e depois ficaram vigiando noite e dia, esperando que um dia ela acordasse. Enquanto isso, um belo príncipe soube da história da Branca de Neve e decidiu ir até a floresta para encontrá-la. Quando ele viu Branca de Neve no caixão de cristal, ficou tão encantado com sua beleza que ele a beijou. E o beijo do príncipe foi tão poderoso que Branca de Neve acordou. Ela abriu os olhos e viu o príncipe sorrindo para ela. Os anões e o príncipe ficaram muito felizes por ela estar viva novamente.
Branca de Neve voltou para o castelo com o príncipe, onde eles se casaram e viveram felizes para sempre. E os 7 anões continuaram vivendo na floresta, sempre lembrando da amizade que tiveram com Branca de Neve. E assim termina a história encantadora da Branca de Neve. E qual é a lição que podemos aprender com a história da Branca de Neve? Que não devemos falar nem aceitar coisas de pessoas estranhas. Aprendemos também que os verdadeiros amigos podem nos ajudar quando precisarmos. E então, amiguinhos, gostaram desse vídeo? Então já deixa o like, se inscreve no canal e compartilha com os amiguinhos. Até a próxima aventura!